Ao longo da vida, nós temos muitas dificuldades em nossas relações com o outro. Os adultos têm as suas questões, suas dificuldades no relacionamento com o outro, nas decisões que precisam tomar, na gestão dos seus próprios afetos. No entanto, muitas vezes acabam envolvendo as crianças em questões que deveriam se resumir ao mundo dos adultos. E nesse vídeo nós vamos falar justamente dessa diferença e do respeito que tem que haver nesse recorte entre mundo das crianças e o mundo dos adultos. Eu sou criança, me respeita! É muito comum que muitos adultos não consigam ver o mundo da criança por meio dos olhos da própria criança. Acabam interpretando o mundo à luz de si mesmos. Ou seja, adultos, quando têm o mundo em torno de si mesmos, acabam fazendo com que as coisas sejam adultocêntricas, ou seja, no centro do universo encontramos o mundo adulto. Isso nós podemos perceber quando o adulto pergunta para uma criança o que ela quer ser quando crescer. Quando você crescer, você vai ser jogador de rugby? O que você vai fazer? Jogar rugby? Essa pergunta não diz respeito à criança enquanto criança, mas a criança negando a infância e se projetando para um futuro que ela talvez ainda nem faça ideia do que possa acontecer, que não é questão para a criança, que provavelmente está muito mais preocupada em brincar e exercer sua criatividade. A gente está vindo aqui, né, João, para a gente ver se alguém da escola responde, né, gente, dá uma resposta pra gente sobre essa falta de professor, né, João? Porque não dá para ficar em casa só jogando videogame, né? Dá! Podemos perceber que quando alguns adultos, por exemplo, estão em situação de divórcio, eles acabam envolvendo a criança e colocando a criança um contra o outro. Existem casos também em que a criança é exigida enquanto responsável, tanto quanto um adulto, dentro de casa. Há ainda situações em que a criança é culpada por dilemas adultos. Uma perda de tempo. Perda de tempo? Não vai mudar nada. Muitas vezes os adultos tomam essas atitudes sem perceber. Mas é fundamental que a criança seja colocada no seu lugar, que ela seja cuidada, educada e que ela não se envolva em problemas que sejam exclusivamente dos adultos. Não! A criança não precisa ser enganada, mas não deve ser envolvida em conflitos do mundo adulto. Vocês são adultos? Me entendo. A criança deve ser prestados esclarecimentos, acolhimento, com palavras que façam sentido para ela. Ela não deve ser deixada à mercê da angústia. Você vai pedir pro seu pai e pra sua mãe um lanchinho, né? É claro. Também tô cagado de fome. Pois acontece muitas vezes o contrário. Adultos angustiados usam a criança para tentar aliviar ou tamponar a sua angústia. Portanto, há nesse caso uma inversão do mundo do adulto com o mundo das crianças, em que as crianças que são as responsáveis por acolher o adulto e não o contrário. É fundamental, portanto, que as crianças possam brincar, usar de sua criatividade sem que tenha alguém que busque corrigir as suas invenções como se fossem um verdadeiro erro. Que elas possam contar com os adultos para continuar o seu próprio desenvolvimento e não que se antecipe na vida da criança questões, problemas e dilemas que dizem respeito aos adultos. Você sabe por que tá aqui hoje? Não. Quem trouxe é a minha tia. Corrompendo assim a própria infância e podendo gerar afetos negativos como ódio, raiva e vingança em crianças que não deveriam estar metidas em assuntos da vida adulta. Essas são algumas pequenas e breves considerações com alguns exemplos sobre a importância de se preservar o mundo da criança e o mundo dos adultos, de forma que eles possam se relacionar, mas sem trocar as bolas. E isso é fundamental em nossa vida cotidiana. Na creche você gosta do que mais? De ir embora.